Glória a Deus! Glória a Deus, aleluias. Amém? Como estão todos? Amém. Pode se assentar. Graças e paz a todos. Gostaria que vocês hoje pudessem abrir a Bíblia de vocês em João 15. Qual estaremos meditando na palavra do Senhor, amém? João 15, a partir do versículo 1 em diante. Amém? Aqueles que acharam, digam amém. Se puder colocar lá atrás, amém? E a palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Você já está limpo por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim você não pode dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanhará e lançará no fogo, e queimam. Se permanecer em mim, e minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiseres, e lhe será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês dêem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam em meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelo seu amigo. Vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu lhe ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu te chamo vocês de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, lhe conceda. E o que eu lhe ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? A palavra do Senhor aqui nos diz que o próprio Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira. E que o Pai dele, ou seja, Deus, ele é o lavrador, e que nós somos um ramo, e que aquele que não dá fruto, o Senhor corta, porém aquele que dá fruto, o Senhor limpa. Quantos já tiveram a oportunidade de ver uma videira, um pé de uva? Quantos já tiveram a oportunidade de ver esse pé de uva sendo podado, sendo limpado? Eu trabalho com jardinagem. Na área de jardinagem, algumas casas que eu trabalho tem um pé de parreira, que é a mesma videira. E é engraçado que no mês de agosto é o mês que geralmente acontece a poda da parreira, com esse podão, isso aqui é chamado de podão. Isso é usado para poder podar as hastes, podar os ramos. E antes de podar a parreira, no mesmo dia é feito um processo de adubação. Nós plantamos, quando plantamos uma parreira,
nós fazemos uma cova e adubamos ali e colocamos aquele veio e ele vai crescendo. Conforme chega mais ou menos 1 ano, ele começa a enramar e a crescer. E aquele pé de parreira, a sua haste, ela começa a soltar os ramos, que é onde nós vai lá e ao podar aquilo ali, dá força. Você tem que tirar todas as folhas da parreira e isso aqui machuca a parreira. Aí você vem com um pó de canela e passa onde você podou para que ao podar aquilo ali ele se fortaleça. E é engraçado que no mês de na lua nova de agosto, então com 3 semanas depois começa já a sair o olho. E à medida que o ramo ele começa a crescer, ele já vai crescendo já com a floração, o ramo e a floração dos cachos de uva. E aqui está falando que ele sendo a videira e nós somos como sendo o ramo dessa videira, ele pede para que nós possamos dar fruto. Então, a palavra que eu tenho para trazer hoje nessa noite é como ser um ramo forte da videira. Porque temos visto no decorrer dos anos quantas pessoas têm ficado para trás. Uns têm deixado de buscar o Evangelho, uns têm deixado de buscar, de se aproximar do Senhor Jesus, não têm se afastado. E outro, por não entender quem é Jesus, ou o processo que se dá para poder dar fruto, acaba desistindo, ou acaba saindo da raiz. A palavra fala que onde Jesus nos plantou, é ali que Ele quer que nós permanecemos para que nós possamos dar fruto. E aqui fala assim no versículo 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhe falado. Deus ele deixou a sua palavra para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos conhecer Ele mais, para que nós possamos nos aprofundar. E como ramos, a gente não pode fazer nada se não estiver no Senhor. Por mais que nós tentamos fazer algo pelo nosso esforço, eu quando tive o meu encontro com Deus foi algo impactante na minha vida e eu queria que todas as pessoas que estavam próximo de mim também passassem por esse processo. E eu comecei a ministrar a palavra do Senhor para algumas pessoas, mas eu estava fazendo pela minha força. E muitas dessas pessoas, elas desistiram no meio do caminho. E isso acaba nos frustrando. Isso acaba nos deixando triste. E eu estava orando a Deus e Deus falou que para que possamos dar fruto e os frutos que permaneçam, temos que estar nele. E essas pessoas também têm de aprender a conhecer quem é a videira verdadeira. À medida que são podados, assim como fala no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E ali apanharão e lançarão no fogo, e ali queimará. Aqui fala que quando nós podamos a parreira, fica muitos galhos no chão. E aqueles galhos, alguns dos mais fortes, eles é reaproveitado para poder fazer novas mudas de parreira. Porém, aqueles fracos que não têm relevância, que alguns estão com praga, outros estão muito debilitados, não serve para nada, a não ser para poder ser descartado e jogado fora. O Senhor, Ele quer que você permaneça nele. E como nós devemos permanecer no Senhor? Buscando a sua palavra e orando. Para que quando vem o vento, quando vem a tempestade sobre a tua vida, você entenda que você irá passar por esse processo com perseverança. E você, para que o nome do Senhor seja glorificado, você irá aguentar a tempestade, você irá aguentar a seca, você irá aguentar o calor, para que no devido tempo você possa dar fruto. A maioria dos homens da palavra de Deus, eles demoraram um certo tempo para dar fruto. Paulo, quando ele teve o seu encontro no caminho de Damasco,
com o Senhor Jesus, ele demorou um tempo para poder sair pregando a palavra. Todos os discípulos que caminhavam com Jesus, que era ensinado por Jesus através de parábolas, através desses ensinos, como essa passagem da videira, que foi um ensino que Jesus falou para eles, eles levaram um tempo de processo, o tempo de limpa, ou seja, o tempo de serem limpo dos seus pensamentos, serem limpo dos seus maus hábitos. Quantos de vocês já olharam e pararam e analisaram quem você era quando conheceu o Senhor Jesus e quem você é agora? Não sei se vocês já pararam para refletir na mudança que Deus fez no coração de vocês, na mudança que o Senhor fez na vida de vocês. O processo na mudança que Deus começou a fazer na minha vida foi me colocar para trabalhar quando eu tinha por volta de 17 anos com pastores. Era um pastor e os seus filhos numa marcenaria. Só que eu tinha o hábito de soltar muito palavrão. E naquele lugar ali começou a podar desses ramos na minha vida, uma dessas áreas. Toda vez que eu soltava um palavrão, os meninos que eram cristãos, eles olhavam para mim e falavam: adiantou alguma coisa você falar isso? Todas as vezes que eu me machucava, eu soltava um palavrão e eles só me lembravam. E aquele processo foi durando anos e anos, até que, na verdade, durou 3 anos. Até que eu perdi o hábito de soltar palavrão. E ali, ao perder aquele hábito, toda vez que eu me machucava, que eu ficava quieto, eles pegavam gelo e traziam o gelo e passavam: toma aí o gelo aí para aliviar o machucado. E eu não entendia. Assim também é na nossa vida. O nosso processo de conversão, até o processo que estamos hoje, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele nos renova e Ele trabalha na nossa vida, é um trabalho contínuo. Ou seja, cada dia o Senhor quer trabalhar em algo na nossa vida, em alguma área. Às vezes no ego, outras vezes na ignorância, outras vezes no vício. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu pedi a Ele para que eu pudesse me libertar do alcoolismo. Eu passei dos 16 aos 26 no alcoolismo. Então, foi um processo que eu vi Deus fazendo. E Ele foi me limpando. À medida que você dá a liberdade para Deus trabalhar numa área da sua vida, Ele trabalha. Mas às vezes, algumas vezes a gente entregamos alguma área que nós temos dificuldade para o Senhor, e quando Deus começa a trabalhar, ou quando Ele poda aquilo, começa a doer, e nós vai lá e tira da mão do Senhor, e não passamos pelo processo, porque todo o processo de cura dói, todo o processo que ao chegar na nossa vida vai trazer o que? Dor. Não é simples, só deixou. Já pensou se Deus tirasse da nossa vida tudo de uma vez só? Será que nós aguentaria? Não, então é um processo. É um processo que Deus está trabalhando no seu orgulho. Às vezes Deus está trabalhando na sua falta de paciência, no ego. E Ele vai nos limpando para que nós possamos ser pessoas melhores. E uma das palavras que fala no versículo 8 aqui: nisto é glorificado o meu Pai, se vocês derem fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Lá também em Mateus 28:19, onde tem o ide, pelo qual o Senhor envia os seus discípulos a pregar o Evangelho e a batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fazer discípulos. Nós só poderemos fazer discípulos se nós nos tornar discípulos. Nós só poderemos dar frutos. A parreira, ela só pode dar fruto, uva. E qual é o processo que acontece para a parreira dar uma ótima uva? Ela tem de ser podada no tempo certo, ela tem de ser adubada no tempo certo,
ela tem de ser tirada a acidez da terra. Como é que é tirada a acidez da terra na uva, na videira? A gente usa cal virgem para poder colocar junto com adubo, no dia que está adubando a terra, para poder a uva dar uma uva doce. Senão ela dá uma uva azeda. Você já comprou alguma uva e o cacho de uva que você comprou estava azedo? Ali geralmente você fica um pouco triste, né? Nossa, eu comprei esse cacho de uva aqui achando que era algo muito bom e ao experimentar é uma uva azeda. Aí você deixa lá em cima da mesa. Quando é docinha você esconde na geladeira, esconde atrás das coisas para ninguém ver. Mas quando é azeda você deixa assim à mostra, para qualquer um que chegar experimentar. Então, a palavra do Senhor fala que para que o Senhor possa ser glorificado, como é que Deus pode ser glorificado? Através das nossas vidas. Através das pessoas que nos veem e nos conhecem como cristãos. Assim o Senhor pode ser glorificado. E nós também podemos envergonhar o nome do Senhor quando a gente desagradamos e desobedecemos a Deus. A palavra fala lá como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneça no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor eu permaneço. Tenho lhe dito essas coisas com a minha alegria, que esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós só teremos uma alegria completa se nós permanecer na videira e se nós receber o amor de Jesus. Quando nós não temos o amor completo do Senhor Jesus, nós temos um vazio que só é preenchido no nosso coração através do seu amor. E a palavra fala que nós devemos permanecer nele, para que essa alegria seja completa. E tudo que nós pedir ao Senhor, nós iremos receber. Mas às vezes a gente, ao orar e ao pedir ao Senhor, pedimos para nós mesmos, não para abençoar as outras pessoas. Pedimos como pessoas egoístas, e quer só para nós, não para ser canal de bênção. Deus, Ele tem nos chamado para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Que você possa entender que o Senhor te levantou para ser uma bênção na tua casa, no teu trabalho, aonde Deus te colocar, na escola, aonde Deus te colocar, que você possa ser um canal de bênção. Que você possa ser referência. Que tipo de referência? Uma referência que agrade o Senhor, que as pessoas olhem. Hoje, a caminho do trabalho, a gente tem um momento onde nós tomamos café no lugar, e uma irmã lá, ela fuma, e eu sei que ela fuma, só que eu sempre converso com ela, ao ir daqui para o Lago Norte, a gente vai sempre conversando. Geralmente quando eu desço nessa parada, eu lancho, depois eu vou para o meu trabalho. E hoje ela falando com a mulher lá do café da manhã, ela falou assim: quando eu estou com ele, eu não consigo fumar na frente dele. Eu tenho vergonha. Eu não sei o que é que me dá, mas eu fico conversando com ele, a hora passa, eu vou para o meu trabalho e não me dá mais vontade de fumar. E antes, quando eu não vou, às vezes ela fuma uns 5, 6 cigarros antes de ir para o trabalho. E eu falei com ela que meu tio, ele fumava 2 maços de cigarro por dia. E ele, ao fumar o cigarro, ele adquiriu uma doença chamada trombose nas suas pernas, e ele não pôde, quando ele foi buscar tratamento para aquilo que estava acontecendo com ele, já era tarde demais. 98% do seu pulmão já estava totalmente comprometido por causa da nicotina do cigarro. E eu falei um pouco disso para ela. E quando eu me converti, às vezes indo para a casa do meu tio, ele falava ainda: tá faltando alguma coisa? Sem procurar, tá faltando alguma coisa? Ele traz um leite, traz algumas coisas para mim,
e traz uma carteira de cigarro. O Espírito Santo me falou, você está orando para que seu tio liberte e está levando isso aqui para ele? Eu falei, hoje eu vou ter uma conversa com ele. Cheguei lá e sentei com ele e conversei com ele. Falei, meu tio, hoje eu estou orando para que o senhor se liberta do vício do cigarro. A partir de hoje eu não vou trazer mais. Eu vou orar para que o senhor deixe. Infelizmente isso não aconteceu. Ele começou a fumar dos 13 anos de idade e morreu com 54 anos. Uma pessoa que um dia ele olhou para mim e falou assim, você se libertou e eu fico feliz por isso. Que você se libertou do álcool, hoje você tem novas amizades, as amizades que você tem são amizades verdadeiras. Mas eu sou sozinho, fico nesse galpão tomando de conta disso aqui, do que é dos outros. Não tenho com quem conversar, não tenho com quem sair. Eu já acordo pela manhã, meu primeiro pensamento é fazer um café e fumar um cigarro. Alguém que era solitário, alguém que era sozinho, alguém que teve várias oportunidades de constituir família, mas deixou essas oportunidades passar. Às vezes, na nossa vida, Deus nos dá grandes oportunidades em todas as áreas. Às vezes nós deixamos essa oportunidade passar. E o amor de Deus, para que nós possamos transmitir esse amor para outras pessoas, primeiramente a gente temos que amar Jesus. Nós só podemos transmitir aquilo que nós temos. Só podemos dar aquilo que nós ganhamos. O que é que tem no teu coração? O que é que você pode fazer em favor de outra pessoa? Aqui fala assim, que ao conhecer mais e mais do Senhor Jesus, assim como os seus discípulos, ele não estava chamando mais os seus discípulos de servo, mas de amigo. Assim como Jesus chamava Lázaro de amigo. Acredito que Jesus também quer conhecer cada um de nós, não como um servo, que só faz aquilo que é mandado, só faz aquilo que é pedido para fazer, mas como amigo, alguém íntimo, alguém que você fala e ele responde, alguém que você abre o teu coração e fala que você está precisando de algo e ele vai lá e realiza, e você se alegra. Alguém que você também se alegra nele, em ver o quanto tem sido cuidado por Deus. Hoje, indo para o trabalho também, um rapaz, ele me mostrou um vídeo do livramento que Deus deu para ele ontem. Ele chegou no serviço, o patrão dele falou que era para ele fazer uma rota, ele carrega bujão, e ele falou que não ia fazer, que aquela rota não era dele. E no caminho, acho que do cruzeiro, uma mulher entrou na frente do caminhão do outro motorista que foi no lugar dele. E o motorista tentou desviar para não bater no carro da mulher, acabou tombando o caminhão. Felizmente não aconteceu nada com o motorista. E ele falou bem assim comigo: Gil, deixa eu te mostrar o livramento que Deus me deu. Aí pegou o vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu peguei, cliquei no vídeo e vi o caminhão sendo capotado. Certamente, se fosse ele, seria o dia dele. Às vezes Deus nos dá livramento, Deus cuida de nós, e nós somos o quê? Ingratos. Ingratos como assim? De não reconhecer o que o Senhor tem feito por nós, de não amar como Ele quer ser amado, de não se entregar como Ele quer que nós se entregamos. O fundamento do ministério do Senhor é o seu caráter. A natureza do ministério de Jesus era o quê? Servir. Jesus, ele não veio para ser servido, mas a palavra fala que ele veio para servir. O motivo do ministério de Jesus era o quê? O amor pelas pessoas, o amor pelo próximo, a compaixão. A medida do ministério era o quê? O sacrifício. Tanto que, como videira, ele suportou tudo, para que nós, como ramos, possamos dar fruto. Ele suportou tudo para que nós, como ramos, possamos dar fruto. A autoridade do ministério de Jesus foi o quê?
a sua submissão. Ele se submeteu até a morte e morte de cruz por nós. Ele se submeteu a todo tipo de humilhação, sem ter cometido nenhum pecado. Ele se fez pecador em nosso lugar, por nós. O propósito do ministério é a glória de Deus ser manifestada. A ferramenta do ministério, qual é a ferramenta do ministério de Jesus? A palavra de Deus e a oração. Essa é a ferramenta que cada cristão deve usar. O privilégio do ministério. Qual é o privilégio do ministério do Senhor Jesus? O crescimento. Quantos de vocês creem que o Senhor Jesus e Deus já nos deu essa igreja para que nós possamos usar a galeria, para que nós possamos ter 3, 4 cultos por domingo? Esse é o ministério do Senhor Jesus, é o crescimento. Ele quer que nós possamos crescer. Mas para poder fazer discípulo, temos que se tornar discípulo, temos que ser ramos e ramos fortes, não ramos que dê uvas, ou seja, que possa dar o melhor. O privilégio do ministério é o crescimento. O poder do ministério é o Espírito Santo, ao qual Ele derramou sobre cada um de nós o seu Espírito. E a palavra fala que Ele não nos deu espírito de covardia, mas não, Ele deu espírito de autoridade. Ele nos deu um espírito de força. Ele nos fez com que, ao entrar o Espírito Santo, nós possamos ter coragem para fazer a obra dele. E o Espírito Santo, ele nos limpa e nos capacita a realizar a obra do Senhor. O modelo do ministério é o próprio Jesus. Ele foi modelo. Amém? Que você possa se colocar de pé nessa noite. Que você hoje possa fechar os teus olhos. Que você possa estar ligado ao ramo. Como o ramo possa estar ligado à videira. Assim como o pai ama o filho e entregou todas as coisas na mão dele, assim também Deus, ele deu a autoridade ao seu filho para realizar a sua obra nessa terra. Assim também o próprio Jesus nos dá a autoridade para realizar a sua vontade nessa terra e manifestar a sua obra, manifestar a sua glória nessa terra. Que enquanto você estiver nessa terra, que você possa ser um instrumento do Senhor para manifestar a sua glória, para ser usado por Ele. Fala com o Senhor nesse momento: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero que o Senhor trabalhe em minha vida para que eu possa realizar a Tua vontade nessa terra. Ó Deus, quando eu for estar contigo, que o Senhor, ao olhar minhas mãos, o Senhor possa ver, Pai, os frutos do Teu trabalho, o fruto daquilo que o Senhor fez em minha vida. Senhor Deus, que eu não venha passar por essa terra, Deus, simplesmente por passar, sem cumprir o Teu propósito, sem cumprir o Teu chamado. Não, Senhor, eu quero, Deus, fazer a Tua vontade neste lugar. Eu quero que o Senhor, Deus, possa derramar, Deus, o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que se encontra nessa noite, neste lugar. Sobre aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que eles possam, Deus, abrir o seu coração, Pai, e se aproximar cada dia mais de Ti, Deus. Porque nós temos visto, Pai, quantos dias estão sendo mal, Deus. Quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas têm se afastado, têm deixado de buscar, Deus, desistido da caminhada, Senhor, pois o seu coração não está em Ti, Deus. O seu coração, Pai, está em muitas outras coisas, menos na videira verdadeira, menos no Senhor Jesus. Não estamos aqui neste lugar, nessa casa, Pai, simplesmente por estar. Mas estamos aqui, Senhor, porque a palavra fala que o Senhor que nos escolheu, Pai. Não foi nós que Te escolhemos, mas sim o Senhor, para que nós possamos dar fruto e frutos que permaneçam. Deus, é isso que nessa noite eu Te peço, Te louvo e Te agradeço desde já, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha nos dar alegria, Senhor. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai. Para que eles possam entender e compreender, Pai, o quanto o Senhor o ama, Pai.
e o quanto o Senhor quer manifestar a tua glória através deles. Desde já, Deus, te louvamos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém.